Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8. Hoje eu quero meditar com você essa reflexão com o tema Abraçar é Preciso. Esse é o tema que eu quero compartilhar com você nesta noite. Quero refletir com você esse tema tão importante, e a gente vai discorrer a partir desse texto bíblico de João, capítulo de número 8. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim o texto em João capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Vou ler até o versículo de número 11. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Amado e eterno Deus, Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez na Tua presença estamos e queremos, ó Deus, nos declinar sobre a Tua palavra e pedindo, ó Deus, que a Tua palavra, que é viva, inerrante e eficaz, possa, ó Deus, alcançar corações sedentos esta noite, não só aqui nesse auditório, como também aos nossos ouvintes, que pela rede social, pelo culto ao vivo, sendo transmitido pelo Facebook, possam ser tocados, ó Deus, possam ser encorajados pelo Teu Espírito esta noite. Que eu seja tão somente, ó Deus, um instrumento em Tuas mãos, mas que o Senhor fale a cada coração ouvinte desta palavra esta noite. É o que nós oramos, agradecidos por tudo, e o fazemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Pois bem, olhando para esse trecho de João, nós vemos três razões porque precisamos abraçar e sermos abraçados. Primeira razão, ao ler esse texto, ao refletir sobre esse texto, nós precisamos abraçar e sermos abraçados. É porque o abraço nos livra da barbárie. Repita comigo: o abraço
nos livra da barbárie. Muito bem. Quando eu penso em barbárie, penso logo em uma sociedade bárbara. Nós associamos essa expressão bárbara a uma sociedade sem leis, a uma sociedade sem regras, a uma sociedade não lapidada, a uma sociedade selvagem, a uma sociedade agressiva, a uma sociedade violenta e a uma sociedade destrutiva. E por que isso? Porque o bárbaro é o selvagem, o não civilizado. E o abraço nos livra dessa sociedade bárbara. E quando nós pensamos em uma sociedade bárbara, nós pensamos logo que o mal se propaga sem freios, em que o mal não é contido, em que o mal se alastra sem sofrer qualquer resistência. Uma sociedade bárbara é uma sociedade em que os maus estão à solta. E se olharmos para a nossa sociedade, quando falamos a nossa sociedade, falamos a sociedade brasileira, nós não estamos muito longe disso. Temos visto diariamente no noticiário cenas de uma sociedade bárbara, onde homens maus têm prevalecido em alguns aspectos, pelo menos aparentemente, onde homens ruins têm sido agressivos, onde homens ruins eles têm agido como um verdadeiro selvagem, como se a sociedade brasileira não tivesse nenhum tipo de norma, nenhum tipo de lei. Porém, a partir desse texto de João capítulo 8, que lemos, Jesus vai ter uma outra definição para uma sociedade bárbara. Para Jesus, uma sociedade bárbara é aquela em que os justos pretendem, com o seu critério, com o seu padrão e com a sua postura de justiça, conter o mal com a lei. Para Jesus, essa é uma sociedade bárbara. A sociedade não é bárbara apenas porque o mal está se propagando sem freios. Talvez na visão de Jesus, a sociedade mais bárbara é aquela em que alguns se enxergam bons o suficiente para colocar freios nos maus. Digamos que o que Jesus denuncia não é o mal que se alastra. O maior mal que se alastra na sociedade não é o mal do malvado, é a bondade do malvado disfarçada. É a maldade do malvado disfarçada de bondade. Para Jesus, essa é a pior barbaridade. O maior mal não é o mal do malvado, é o mal do malvado que parece que não é malvado. Esse é o maior mal, na concepção de Jesus. Quem faz mais mal à sociedade não é o malvado, é o bonzinho que acha que não é malvado. Esse é o verdadeiro malvado, porque é esse que destrói, é esse que apedreja, é esse que reivindica o direito de colocar as pessoas num paredão e apertar o gatilho do fuzilamento. Para Jesus, essa é uma sociedade bárbara. É colocar, ou seja, é esse que não enxerga em si mesmo a própria maldade, de que se acredita justo o suficiente para julgar o malvado, é quem promove a verdadeira barbárie. Ou seja, em outras palavras, o que Jesus está denunciando é que uma sociedade que pretende se sustentar pela aplicação da lei será sempre uma sociedade que pretende ou que acabará destruindo a si mesmo. Porque, no fundo, quando dissermos vamos fazer valer a lei e não vamos permitir qualquer desvio da lei, vamos começar a apedrejar todos aqueles que ferem a lei. Então nós nos apedrejaremos uns aos outros e não sobrará nenhum entre nós, porque é isso que Jesus está denunciando no texto de João, capítulo 8.
Não é preciso denunciar a maldade do malvado está explícita. A mulher já está exposta publicamente, flagrada em adultério. Ninguém precisa desmascarar essa mulher, ela já está desmascarada. O bárbaro é o que acusa, o que pretende apedrejar. O que diz assim: eu sou justo o suficiente para condenar você. Esse é o verdadeiro malvado, aquele que está tão apegado à lei, que não consegue enxergar a sua própria miserabilidade, a sua própria ambiguidade da condição humana. E é aí que Jesus vai inverter os papéis e dizer: olha, prestem atenção, se vocês quiserem viver em uma sociedade que apedrejam malvados, então comece o apedrejamento mútuo e destruam-se, sejam bárbaros. E quem são os bárbaros? Aqueles que não enxergam a sua própria maldade. Os que enxergam a sua própria maldade são suplicantes. Os que enxergam a sua própria maldade, eles clamam por perdão e misericórdia. Os que enxergam a sua própria maldade não reivindicam seus direitos. Os que enxergam a sua própria maldade sequer ousam levantar os seus olhos para o céu. Eles ficam de cabeça baixa dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Esses não são uma ameaça para a sociedade. A verdadeira ameaça para a sociedade é aquele que se julga no direito de apontar o dedo acusador na direção de seu próximo. Esse é destrutivo, esse que vive com a pretensão da perfeição em si mesmo no outro, nas relações. Quando eu imagino que sou perfeito e você não é perfeito, eu tento controlar você a partir do parâmetro da minha própria perfeição. E enquanto você não se submete ao padrão da minha perfeição, você é uma ameaça para mim. Antes que você me destrua com a sua maldade, porque eu estou enxergando maldade em você e não estou conseguindo consertar você. Antes de você consertar, eu apedrejo você, destruo você, eu mato você. E mato você por quê? Porque eu me acho perfeito. Esse é o verdadeiro malvado. Eu me acho capaz de julgar a sua imperfeição. É isso que Jesus vem dizer à sociedade bárbara. Não é formada pelo malvado que reconhece a sua maldade, e sim pelo malvado que se acha bom. Esse que é o pior de todos. Nós pretendemos fazer da igreja uma comunidade de virtuosos. Uma boa e má notícia para nós: os virtuosos não existem. A boa notícia é que você não está sozinho. O Evangelho jamais elogiou um ser humano que se apresentou diante de Deus reivindicando a sua própria justiça. O Evangelho sempre elogiou o ser humano que se apresentou diante de Deus, reconhecendo para implorar misericórdia, para receber o perdão e reconhecer a sua culpa e o seu pecado. Se você prestar atenção, Jesus tratou melhor os pecadores flagrados no seu pecado do que os justos que promoviam flagrantes. É só analisar os evangelhos. Jesus era amigo de pecadores, mas não tinha comunhão com os fariseus e os doutores da lei. E o que é a igreja? Igreja é a comunidade dos malvados, que tem a consciência da sua maldade, porque tem consciência da sua maldade, imploram a suficiência da graça de Deus. Não é a comunidade que existe para impor a lei. A igreja não é a comunidade guardiã da lei. A igreja não é a comunidade que quer fazer com que todos os homens se submetam à lei. Não, a igreja é literalmente a comunidade da graça. O critério fundante das nossas relações humanas não é a justiça, mas a graça de Deus. E por que abraçar é preciso? Porque vivemos numa sociedade bárbara, mas não uma sociedade bárbara sem leis.
Mas é uma sociedade bárbara porque o acusador se acha superior ao que sofreu, ou ao que feriu, ou que sofreu a transgressão. O maior problema hoje é você lidar com esse tipo de pessoa. É um malvado que tem cara de bom. Por quê? Porque o pecado dele não foi descoberto ainda, mas o próximo foi. E aí ele pede a ação da lei contra o outro. E abraçar é preciso exatamente por isso, porque vivemos numa sociedade onde rotulamos pessoas, achando que pelo fato de que os nossos pecados não terem se mostrado, daquele que se mostrou, ele é inferior a mim, ele é inferior a nós. E por isso abraçar é preciso. A gente precisa abraçar, porque tem muita gente sendo julgada, muita gente fazendo dos seus padrões sua própria lei de condenação. Em segundo lugar, abraçar é preciso porque o abraço resgata e redime a nossa humanidade. Quem é que está diante de Jesus nesse texto? Uma adúltera? Não. Está diante de Jesus uma mulher flagrada em adultério. Está diante de Jesus um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus em nós, ela é coberta pelos nossos falsos eus, coberta pelos nossos comportamentos, o nosso pecado, coberta pela nossa condição social, coberta pelo nosso papel, pela nossa persona, pela nossa personagem social, mas por trás dessa capa existe a imagem e semelhança de Deus em nós. O abraço é esse caminho, é esse esforço que fazemos de tirar o véu de mendigo, de alcoólatra, de violento, de adúltero, de ladrão, de corrupto, de mentiroso, de falso, de cínico, e encontrar lá a imagem e semelhança de Deus. Quando nós nos recusamos em abraçar quem está sujo, nós não cooperamos para que ele fique limpo. Essa é a verdade. Nós precisamos acreditar mais, não apenas na dignidade humana, mas na possibilidade da sua restauração. Será que a gente consegue atravessar a máscara e dizer para quem está diante de nós: você não é isso que está diante de mim, há uma imagem de Deus em você, eu quero ajudar você a encontrar essa imagem novamente. Abraçar é preciso porque nós precisamos resgatar e redimir a nossa humanidade, porque os atos falhos que cometemos, ele não é aquilo que somos, é apenas uma representação, mas por trás daquele ato falho, por trás daquela transgressão, por trás daquele pecado, existe alguém, a imagem e semelhança de Deus. Por trás daquele alcoólatra existe alguém, a imagem e semelhança de Deus. Por trás daquele adúltero existe alguém, a imagem e semelhança de Deus. Por trás daquele viciado existe alguém, a imagem e semelhança de Deus. Abraçar essas pessoas traz novamente a humanidade delas, a imagem de Deus nelas. Por isso abraçar é preciso. Glória a Deus. O abraçar é preciso porque é esse caminho que a gente faz, esse esforço que fazemos de restaurar a vida daquelas pessoas. Elas não são, a história da vida delas não podem se resumir em apenas um ato falho, não. A vida delas, a história da vida delas é muito maior do que aquilo que aconteceu com elas, muito maior do que a bebida que os largou na sarjeta, é muito maior do que o vício que largou na sarjeta, é muito maior do que o adultério que foi cometido. A vida, a história daquela pessoa é muito maior do que isso. Por isso abraçar é preciso. Em terceiro lugar, o abraço é preciso porque ele abre as portas da oportunidade e das novas possibilidades. A coisa maravilhosa do Evangelho de Jesus é que não estamos condenados a viver o que somos hoje.
Por isso é que Jesus abraça essa mulher e diz assim: onde estão os teus acusadores? Jesus pergunta: ninguém te condenou? Aí Jesus disse: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Abandone essa sua vida de pecado. Jesus não afirmou em qualquer momento a inocência dessa mulher. Jesus não estava fantasiando uma bondade inexistente. Pelo menos por 2 vezes ele afirmou a culpabilidade dessa mulher. Primeiro, quando Jesus ordenou que ela fosse apedrejada. Quando ele diz assim: quem não tem pecado algum, comece a tirar a primeira pedra. Jesus ele ordenou que aquela mulher fosse apedrejada, com uma condição: quem não tivesse pecado nenhum. Então Jesus não está escondendo a culpa daquela mulher. Jesus não está escondendo o pecado daquela mulher. Não. E em segundo lugar, quando Jesus diz: abandone a sua vida de pecado. Essas são as 2 razões, os 2 motivos porque Jesus em nenhum momento afirmou que aquela mulher era inocente. Ela era culpada, ela errou. Jesus está dizendo isso nas suas declarações: quem não tem pecado nenhum, comece a cumprir a lei. Taque pedra nela, ela não é adúltera, comece a tacar pedra. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, quando Jesus levanta e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde eles foram? Jesus disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus está afirmando nessa declaração que ela tinha errado, que ela tinha pecado. Sim, mas ele afirma a culpa, mas oferece mais do que a afirmação da culpa. Ele oferece a oportunidade da superação do pecado. Isso que é lindo em Jesus. É o abraço que possibilita um novo começo. É o abraço que possibilita o renascimento de alguém. É o flagrante do nosso pecado, é a oportunidade do nosso abandono. O abraçar é preciso porque abre as portas da oportunidade de novas possibilidades. Jesus está dando esse novo caminho para esta mulher. Jesus não disse: não, ela é inocente, vocês não vão fazer isso porque ela é inocente. Não, ele diz: quem não tem pecado nenhum, começa a tirar a primeira pedra. Em segundo lugar, ela diz: mulher, vai, nem eu te condeno, mas não peques mais. Mas Jesus dá a ela a possibilidade dela recomeçar a sua vida novamente, de uma nova possibilidade de viver uma vida diferente, de viver a sua vida completamente diferente, fora dessa questão do pecado. Jesus está dando a ela, está abraçando essa mulher, não escondendo o seu pecado, mas dizendo, em outras palavras: errou, sim, errou, mas há uma nova possibilidade para ela de ser diferente. Mulher, vai, nem eu te condeno, mas não peques mais. Jesus está dizendo para ela: olha, o caminho da graça está aberto para você. Eu, Jesus, abri o caminho da graça. Vai, eu também poderia te condenar, mas não te condeno, mas não peques mais. É uma nova possibilidade, é uma nova oportunidade. Abraçar é preciso porque abre as portas da oportunidade de novas possibilidades. E por que Jesus faz isso, gente? Porque Jesus, o Deus encarnado, o verbo que se fez carne, conforme escreveu o evangelista João, ele conhece o ser humano como ninguém. Quando ele trata a mulher de João capítulo 8, a mulher adúltera, aqui ele sabe que todos nós, cedo ou tarde, precisaremos de um abraço. Ele sabe disso. E não é à toa que de Gênesis a Apocalipse, Jesus, o Senhor Deus, ele deixa registrado as fragilidades humanas. Se a gente pegar os patriarcas, se a gente pegar os profetas, se a gente pegar alguns discípulos de Jesus, nós vamos perceber o quanto eles erraram tentando acertar. O próprio Moisés, a Bíblia diz que não houve na terra um homem mais manso do que Moisés. Não houve. Mas ainda assim,
quando viu a idolatria do povo, pegou as tábuas da lei que Deus havia escrito e plum, quebrou. Ainda assim, quando viu a intransigência do povo, fez o que não deveria fazer com a rocha. Vemos na vida de Abraão, que é considerado na Bíblia o pai da fé, este homem, quando foi arguido pelo rei acerca da sua esposa Sara, ele mentiu dizendo que era irmã dele, porque se ele dissesse que Sara era a esposa dele, o rei matava ele para ficar com a esposa. Ele diz que era irmã. Veja que em nenhum momento Deus esconde esses maus comportamentos, esses pecados. Deus não esconde, está na Bíblia, está lá, é só ler. Mas Deus também não abre mão de oferecer sempre um abraço, uma nova oportunidade, uma nova rota, um novo caminho, uma nova vida nele, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Preste bem atenção. A diferença entre essa mulher e aqueles que desejavam apedrejá-la não era porque ela era adúltera, e sim porque ela era uma pecadora flagrada e eles pecadores incubados. Ela fora tirada do armário, eles ainda estavam lá. Pode saber, gente, todo mundo que tem o dedo acusador está escondendo alguma coisa. A psicanálise explica isso. Todo aquele que fica tentando encontrar defeito no outro, pode saber que ele está escondendo alguns defeitos dele. E aí o que ele faz? Ele expõe o defeito do outro para que o dele continue sempre escondidinho. E Jesus sabia disso. E essa era a diferença entre essa mulher e aqueles que desejavam apedrejá-la. Ela foi uma pecadora flagrada e eles ainda eram incubados. Ela saiu do armário, eles ainda estavam lá. Se aqueles que saem do armário receberem pedras, não terão a oportunidade de conhecer uma outra vida, senão a vida miserável que existia dentro do armário. Nós precisamos abraçar aquele que vem para a luz com o seu pecado, para que eles tenham a oportunidade de experimentar a beleza, a alegria e a grandeza da vida na luz. Algumas pessoas ficam escondidas no armário, lá é escuro, é apertado, lá não é vida, aquilo é escravidão. Eles vão estar sempre pensando em estar um nível maior do que qualquer outro que tenha saído do armário com o seu pecado. Mas Jesus conhece cada um, Deus conhece cada um de nós. E abraçar é preciso por essas razões, porque o abraço abre as portas da oportunidade das novas possibilidades, o abraço resgata e redime a nossa humanidade, e o abraço nos livra da barbárie. Como disse, barbárie no conceito de Jesus aqui, não é uma terra sem leis, mas é aquele que tenta cumprir a lei sendo malvado, se fingindo de bom. Esse é um bárbaro, e vai achar o pecado no outro sempre maior do que o dele próprio. Isso porque o pecado do outro veio à tona e o dele continua escondido. Então os religiosos de plantão, aos fariseus de plantão, aos hipócritas, que Jesus os chama de hipócritas, Jesus os chama de sepulcro caiados, porque são bonitos por fora, mas por dentro não tem nada, absolutamente nada, são sepulcros caiados, Jesus vai chamá-los. A esses, Jesus está vendo, e abraçar a quem tropeçou, a quem errou, a quem pecou, a quem mentiu, a quem adulterou, é dar a ele uma nova oportunidade, porque Deus sabe que mais cedo ou mais tarde, todos nós precisaremos de um abraço. Eu sempre digo o seguinte, que só conhece de misericórdia quem um dia precisou dela. Só conhece de misericórdia quem um dia precisou dela. E mais cedo ou mais tarde, cada um de nós, a gente vai ter um calcanhar de Aquiles,
E isso vai vir à tona. E aí eu tenho abraçado pessoas. Será que o tratamento com que eu tenho dado a esses que no decorrer da sua caminhada tem caído, será que eu tenho dado abraço a essas pessoas, eu tenho oferecido socorro, eu tenho oferecido a minha ajuda a essas pessoas que na caminhada tropeçaram? Será que isso tem acontecido? Eu encerro aqui esta noite essa reflexão dizendo o seguinte, que abraçar não significa pactuar ou compactuar com o pecado. Abraçar não significa negar o pecado, a maldade ou a culpa. Abraçar o outro não significa inocentar. Abraçar significa caminhar na direção de redimir a plena humanidade e oferecer ao abraçado a oportunidade de uma vida longe, de uma vida de pecado. Que seja essa a nossa vida, que não falseiem suas virtudes e não afirmam a sua justiça, mas que conhece a sua maldade, mas que quando abre a boca digam: Senhor, tenha misericórdia de mim, e que se atiram em direção a Jesus. É a parábola do fariseu e do publicano. Um chega para orar e diz: Senhor, eu não sou como esses pecadores, eu sou um homem justo, faço o que é certo. E Jesus conta na parábola que o publicano, cheio de falha, cheio de erro, ele chega para orar e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Que os nossos abraços, que nessa reflexão de João capítulo 8 a gente entenda isso, que quando abraçamos alguém que caiu, que quando abraçamos alguém que tropeçou, que quando abraçamos alguém que precisa de restauração, nós não estamos de maneira alguma isentando esta pessoa da sua culpa, não, mas estamos dando a ela a possibilidade de viver uma vida diferente. Porque se nem Jesus foi capaz de acusar desta mulher, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? A mulher diz: não sei. E Jesus disse: eu também não a condeno. Jesus, o Deus revelado em Cristo, disse para aquela mulher pega em ato de adultério: nem eu te condeno, agora vai e não peques mais. Jesus abraçou esta mulher, enquanto os outros queriam exercer a sua própria justiça, como se eles fossem os bons da história, e a razão deles não serem é exatamente a afirmação de Jesus que os desconcertou, dizendo: quem não tem pecado nenhum, atire a primeira pedra. Comece a atirar. Jesus ali acaba com eles. E o fato de ninguém ter se pronunciado em atirar a primeira pedra já mostrava que aqueles homens também não eram diferentes daquela mulher. A única diferença é que o pecado daquela mulher foi descoberto e o deles ainda estava no armário. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós ficamos às vezes meio que apavorados com certas atitudes, porque existem pessoas que colocam outras no paredão do fuzilamento, quando ela mesma não é digna de apertar aquele gatilho. Mas que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus, a não termos esse tipo de atitude, porque vida com Deus é uma vida sem pecado. Mas se errou, a Bíblia diz que há um advogado poderoso, há um advogado que vai interceder por mim, vai interceder por você. Aleluia. Vida com Deus não é uma vida fácil. Você luta contra a correnteza, você luta contra o sistema mundano, mas se de tudo não conseguir,
ser perfeito nessa caminhada, nós temos um advogado que intercede e que pleiteia as nossas causas diante do Pai. Amém, irmãos? O caminho do Evangelho é o caminho da graça. Jesus na cruz do Calvário, ele disse: Pai, está consumado. E o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E um novo e vivo caminho foi estabelecido a partir do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Aleluia! O caminho de graça. Aleluia! E essa é a briga do diabo conosco, irmãos, porque o diabo já está condenado. O diabo já está condenado. O diabo pode se fingir de bom, mas a Bíblia diz que ele já foi condenado. Não há perdão mais para o diabo, mas para nós, imagem e semelhança de Deus, nós temos um advogado. Nós temos um Deus que diz: olha, a caminhada não está fácil, eu sei que não está, levanta, 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 eu vou te ajudar, eu vou te reerguer, eu vou fazer você triunfar, aleluia, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, aleluia, glória a Deus. Então abraçar é preciso, irmãos. A gente precisa abraçar mais, a gente precisa acolher mais, porque o número de soldados feridos é muito grande, de gente que foi ferida, foi machucada, foi vilipendiada, é muito grande, e a gente precisa se colocar na brecha para atender essas pessoas e ser para elas um verdadeiro bálsamo. Glória a Deus, aleluia. Nesse instante eu quero convidar o meu pai, a minha esposa, para que estejam aqui junto comigo, para nós celebrarmos este momento de Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos apresentar esses elementos. Vou pedir ao meu pai que faça a oração por esses elementos. Quero convidá-los a todos a estarem de pé. Amado Deus e querido Pai, eis aqui, Senhor, estes elementos que apresentamos diante de Ti, Pai. Este suco da vide, Pai, e este pão, Pai, que são um simbolismo, Pai, do sangue que Tu derramaste na cruz do Calvário, e do pão, Senhor, do Teu corpo. Pai amado, Pai querido, que a partir de então, Pai, Tu possas, Senhor Deus, ser representado por estes elementos, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que seja, Senhor, a partir de então, Pai, que Ele venha restaurar, Senhor, as nossas vidas, que Ele venha, Senhor Deus e Pai, purificar, Senhor, os nossos pecados, e assim, ó Deus, nós os apresentamos em nome de Jesus e o consagramos, Pai, para que isto seja feito em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estarei lendo um texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 em diante. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17
1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém? Vou pedir ao presbítero Mário que sirva o pão nesse instante, em nome de Jesus. Pedir aí o som para aumentar um pouquinho. Isso. Todos que estão em comunhão receberam o pão. Aleluia. Louvado seja Deus. Diz assim o texto sagrado: Glorificado seja o teu nome. o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória a Jesus Cristo, Cristo ressurreto, comamos deste pão para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder e de glória. Levarei. É por uma
Glória a Deus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Em memória ao Cristo ressurreto, bebamos deste cálice para a glória de Deus. Aleluia! Obrigado. Glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por participarmos desse momento. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! Graças te damos, ó Deus! Graças te damos, Senhor! Te rendemos todo louvor, toda adoração nesta noite. Obrigado, Deus, obrigado por participar deste momento, do pão, do cálice. Aleluia, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado. Eu amo a mensagem da cruz. É morrer, vou proclamar. Levarei, levarei. Até por uma. Pastora Jocilene estará fazendo esta oração em nome de Jesus, encerrando este nosso culto, esta nossa reunião, essa nossa celebração. Estará orando também pelas famílias aqui de Vitória, da Grande Vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Amado Deus, querido Pai, Senhor, neste momento, Pai, só temos a te agradecer, a louvar o teu nome, Senhor, por esses momentos passados aqui na tua presença. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de participar da Santa Ceia do Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar, nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, pela sua morte de cruz. Senhor, que através da sua morte, Senhor, nós temos vida e vida eterna. Senhor Jesus, que tu possa, Senhor, nos perdoar, Senhor, de todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Obrigada, Senhor, por o Senhor Jesus pagar todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Queremos te louvar e te agradecer, Pai. Senhor Jesus, eu quero neste momento, Senhor, apresentar a Ti, Senhor, as famílias, Senhor, as famílias aqui do bairro Jardim da Penha, Senhor, as famílias, Senhor, ali do bairro Jardim Camburi, Senhor, as famílias, Senhor, de Vitória, Senhor, a cada família aqui representada, Pai, a cada família, Senhor, que tem, Senhor Jesus,
Senhor, que a sua bênção, Senhor, e alcance, Senhor, a cada lar nessa noite. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar levando, Senhor Jesus, a tua paz, a tua alegria, Senhor, a comunhão, Senhor, das famílias. Que tu possa, Senhor Jesus, estar restaurando, Senhor, cada lar. Senhor, que o Senhor possa estar restaurando, Senhor, o diálogo entre as famílias. Que o Senhor possa, Senhor, estar restaurando os corações, Senhor, dos pais aos filhos. Senhor, e que o Senhor possa, Senhor, estar, Jesus, restaurando os corações dos filhos aos pais. Senhor, para que a tua presença, Senhor, venha a ser restaurada dentro dos lares. Senhor, que tu possa, Senhor Jesus, tomar, Senhor, cada um nas tuas mãos. Senhor, os nossos familiares, Senhor, aqui de Vitória, toma, Senhor, nas tuas mãos. Os nossos familiares, Senhor, do Rio também, Senhor. Que tu possa, Senhor Jesus, estar tomando, Senhor, a cada um nas tuas mãos e abençoando, Pai, segundo a necessidade de cada um deles, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo, pela tua presença, por uma semana, Senhor, que já temos passado, e por uma nova, Pai, que está se iniciando. Que tu possas continuar conosco, Senhor. Que a tua presença, Senhor, seja na nossa vida. E que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar nos guardando, nos livrando de todo mal. Nos abençoa, Senhor, segundo, Senhor, as nossas necessidades. E que a tua presença, Senhor, nunca falte sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome daquele que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos para o alto. E eu desejo do fundo do meu coração que o grande e excelso amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, seu Filho, e que as doces consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus esta noite. O povo de Deus abençoado diga amém. Amém. De paz, o Senhor é convosco. Lembrando que às quartas-feiras estamos em oração. Você que está aí no Facebook nos assistindo, deseja uma oração em sua casa, escreva aí pra gente que estaremos orando lá em nome de Jesus. Deus a todos abençoe em nome do Senhor. Já que falamos no abraço esta noite, saia do seu lugar e dê um abraço aí em 2, 3 pessoas em nome de Jesus.